E esta foi uma semana dedicada à literatura. Olá a todos, estamos então aqui para mais um vídeo de leituras da semana, desta vez a semana de 17 a 23 de agosto, e foi uma semana só de autores portugueses e aqui novos autores. Eu iniciei então a semana com o Eu do Nada de Isabel Talisha Soares, e já há muito tempo que tinha a curiosidade de ler aqui os livros da Talisha, comecei então por este Eu do Nada. Temos a história de Luísa, que nasceu Matilde em 1911, portanto início do século XX, e que é uma mulher também com ideias um bocadinho à frente do seu tempo. E o nada, o que é o nada? O nada é então a propriedade, a quinta da família. E nós conhecemos não só então a história de Luísa, não só a história da sua família, mas também a história aqui do nada. Eu quero então o nada como uma personagem, acaba por ser aqui uma personagem aqui importante no livro, uma personagem que acaba por também marcar aqui a personalidade de cada uma então das personagens que vamos conhecendo. Gostei muito também aqui do tom da escrita, a forma como tudo isto é uma conversa, é um desabafo. Eu inicialmente pensei que era com Deus, mas depois em conversa com a Talisha ela explicou-me que então uma conversa com a morte, que acabou aqui por fazer então mais sentido na minha cabeça. E eu gostei muito, e depois aqui a forma como também a Talisha criou aqui esta história aqui, com um bocadinho também aqui de realismo mágico, que eu gosto bastante. E portanto foi uma história aqui, uma história pequena, mas uma história com intensidade, e que me fez ler o livro no instante. Pronto, eu sou uma leitora muito voraz, mas efetivamente foi uma história que me agarrou logo de início. E, é estranho, pode ser estranho sim, esta conversa com a morte, mas é um tom muito mais pessoal aqui, é quase como se sentíssemos mais então a personagem. Eu vou dar 4 estrelas, mas 4 estrelas bastante gordas, bastante sólidas, porque sem dúvida gostei bastante da história. Lá está, senti foi que era pequenino, eu queria ler mais, mas sem dúvida foi um primeiro contacto espetacular então aqui com a escrita da Talisha. De seguida ali então Cartas com Amor, de Helena de Macedo, e como o título indica, são efetivamente cartas de amor. São 3 cartas de amor de 3 personagens diferentes, 2 delas do casal e uma terceira então de alguém que está de fora e que também nos está a dar então outra perspectiva da história. É um casal, sim, é uma história, temos aqui uma história de amor, mas uma história de amor diferente, uma história de amor então de um casal de lésbicas. São 2 mulheres que nunca sentiram então esta atração pelo mesmo sexo e acabam então por se apaixonar. Portanto, uma história aqui diferente, e temos então a história, depois nós vamos então conhecendo a história delas através então destas cartas, primeiro de uma personagem, depois da outra, e então a seguir então a terceira, que é então externa ao casal. Eu gostei, confesso que assim, achei aqui um bocadinho a forma como este romance surgiu, a forma como concretizaram, achei que foi se calhar um bocadinho rápido demais, na minha opinião, mas também pode ser uma forma de que a autora mostrou então para nos dar então aquela tentar demonstrar que é então que a outra pessoa então a nossa alma gêmea, o nosso complemento. Mas eu gostei, eu vou dar umas 3 estrelas, porque não cativou totalmente, mas ainda assim achei uma boa história de amor. E, portanto, estou muito curiosa em ler mais. A autora tem mais um livro, Binóculo Mágico, se não estou em erro, e estou também ainda muito curiosa. De seguida, li A Terceira Índia, de Iris Bravo, um livro que me foi gentilmente cedido pela Cultura Editora, a quem eu muito agradeço. Nós conhecemos então a Sofia, uma mulher de 32 anos, ela é professora, casada com o arquiteto, com o Ricardo, e que, enquanto casal, estão a ter dificuldades em engravidar, já passaram por vários processos de inseminação e as coisas não correram bem. Fizeram agora então aqui o último ciclo, não foi feliz, e portanto nota-se aqui este desgaste no casamento, esta obsessão da gravidez da Sofia querer estar grávida e querer ser mãe, acaba então aqui por levar um desgaste deste casamento, e descobrimos que o Ricardo acabou por trair a Sofia, e aquele que era então aparentemente um casamento feliz acaba então por se separarem.
A Sofia, depois aqui nesta primeira fase, porque o livro está dividido então em duas partes, nesta primeira fase nós vamos acompanhando então esta descoberta da Sofia e a forma como ela lida, e vamos então voltar atrás no tempo e descobrindo então como Sofia e Ricardo se conheceram, como começaram a namorar e como aparentemente dois jovens que não tinham nada em comum. Portanto, o Ricardo é uma família mais abastada, é também muito conservador, muito de direita, e a Sofia é muito mais liberal, muito mais, eu diria ali assim, com o ar de hippie, e portanto com também ideias muito definidas em termos de alterações climáticas, de forma como também de trabalho infantil e de exploração, a questão do chocolate, portanto muito ligada também a esta parte da ecologia e de recursos, em que chocam aqui um bocadinho, mas que acabam então por se complementar muito bem e acabam por criar então um casamento, uma relação duradoura, excepto então quando depois esta obsessão da gravidez. Portanto, nós temos aqui esta primeira parte em que vai oscilando entre passado e presente. A segunda parte, a Sofia então decide aceitar uma proposta de uma antiga mentora que está em Moçambique e que está doente e que precisa de vir cá fazer tratamentos e que precisa de alguém então para dar aulas no seu lugar, e a Sofia acaba por aceitar. E então a segunda parte passada em Moçambique. Nós acompanhamos a viagem dela de avião, onde conhece o Alex, um jovem também que vai para Moçambique, e ele tem um ar um bocadinho, uns modos um bocadinho mais bruscos, mas a Sofia sente ali uma atração e nós percebemos então aqui que há aqui um clima no ar. E é um livro que, apesar de um romance, porque temos aqui uma história de amor, aqui um bocadinho também triângulo amoroso, mas depois aborda temas muito fortes, lá está, como a questão da infertilidade, a questão também do trabalho infantil, de exploração sexual, a forma como também questões mais ligadas à parte de alterações climáticas e a parte mais ecológica, e a forma como nós podemos também, levou-me aqui um bocadinho também a pensar a parte do chocolate e como tudo acontece. Portanto, não sei se não pensarei duas vezes agora antes de comer um chocolate, mas efetivamente é um livro com uma história incrível. Eu adorei, eu vou dar 5 estrelas, porque sem dúvida eu fiquei logo muito agarrada à história logo do início e foi impossível parar. Eu li o livro em pouco mais de um dia, se não estou em erro, e foi porque não pude passar o dia todo a ler, porque a minha vontade, quando comecei a ler o livro, quando entrei na história, era depois de não largar, porque sem dúvida adorei conhecer aqui a Sofia, o Ricardo, o Alex, e depois este final é um final suficientemente em aberto para dar aqui aços então a uma possível continuação, ou então para nos deixar aqui dar asas à nossa imaginação e tentar aqui pensarmos nós qual é que será a opção que a Sofia vai, o que é que a Sofia vai decidir. E portanto eu gostei muito mesmo, 5 estrelas, uma história fantástica. De seguida li O Tempo nos Teus Olhos, de José Rodrigues. Este foi o segundo livro que eu li do autor, e temos aqui um gato na capa, e o livro tem efetivamente um gato também, que é o Nicolau, mas aborda então a história de Manel. O Manuel é um senhor de 75 anos que acabou recentemente de perder a sua mulher, aquela que foi durante quase 50 anos a sua mulher, inesperadamente, quase, e que eles tiveram 3 filhos, 2 raparigas e um rapaz, e ele sente então esta solidão, esta perda, de uma forma muito natural também, muito normal para alguém que passa 50 anos com outra pessoa. Portanto, ele sente efetivamente essa perda e sente depois, nós sentimos aqui o José Rodrigues conseguiu-nos fazer passar essa mensagem de solidão e a forma como o Manuel se sente então efetivamente sozinho. Depois temos todas aquelas questões familiares, a forma como a neta mais velha e o filho mais novo têm então uma ligação especial aqui com o Manel, e a forma como estes laços de amizade de familiares são tão fortes. E depois temos as 2 filhas que estão ali um bocadinho mais preocupadas então com a questão mais de dinheiro, e são efetivamente também problemas reais que as famílias têm. Mas é uma história incrível aqui deste senhor, e depois a forma como não só o autor explora esta questão da solidão, a solidão dos nossos idosos, e depois a forma como também temos segundas oportunidades, e a forma como depois o Manel acaba por ir
para um lar, para uma casa, e acaba por ter aqui uma segunda oportunidade de vida e de reviver e de ter novas paixões, não só ele, mas outras personagens que temos aqui. Portanto, temos aqui pequenas histórias de amor e sem dúvida foi uma história incrível. Eu vou dar também 5 estrelas. Adorei então aqui o Nicolau, que é o gato do Manel, e a forma como é aqui então esta figura inseparável do Manel, aqui este apoio. Gostei mesmo bastante, 5 estrelas. Foi uma história que ainda umedeci, porque foi efetivamente uma bela história, uma bela mensagem então aqui da terceira idade. A última leitura da semana, curiosamente, é da Isabel, de Talisha Soares, é então O Homem Manso. Portanto, eu iniciei e terminei a semana com a Talisha. Este é um livro aqui mais na onda de romance histórico. Eu não consegui, tive dificuldade em identificar efetivamente qual o tempo em que estaríamos. E confesso que eu ia com expectativas muito elevadas, porque tinha gostado mesmo muito ali do Eu do Nada. Este acaba por ser um registro muito diferente. Aqui temos então Dom Frederico, um conde em Almeria. E vamos conhecer aqui a história dele, a história também aqui da sua mulher e depois da sua família, mas efetivamente aqui a história dele, a forma como também eu achei muito caricata aqui quando a mulher se chateava com ele e pendurava então as charolas na janela e toda a gente ficava a saber que naquele dia as coisas não estavam bem, mas efetivamente é um registro diferente, é um tom mais cómico. Temos aqui várias cenas cómicas e senti falta da intensidade de sensações que o Eu do Nada me tinha passado. Portanto, é um registro muito diferente. Eu gostei muito a forma como a Talisha também conta a história, está tudo muito interessante. Efetivamente senti foi essa falta de emoção ou falta de sensações que o outro livro me tinha passado. Essa intensidade não senti aqui, infelizmente, no Homem Manso, talvez por ter esses registros mais cómicos, por ser efetivamente aqui uma vez mais vocacionada, então mais direcionada então aqui para as personagens em si, a vida dessas personagens, mas confesso que não me tocou como o outro. Por causa de não ter sentido essa falta de clique, não ter tido esse clique, eu vou dar 3 estrelas, porque efetivamente eu tinha dado 4 ao outro e para mim este não me tocou da mesma forma, mas ainda assim é uma boa leitura e quero ler mais, sem dúvida, da Isabel Talisha Soares, porque gostei bastante. E pronto, foram estas então as minhas 5 leituras desta semana. Digam se leram algum deles, se não leram, se ficaram curiosos com algum, contem-me tudo cá em baixo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.